E galera do nono ano, tudo bom? Vamos começar mais uma aula de matemática. Espero que todos estejam gostando, né? Esteja ajudando nas suas aulas aí. Tranquilo? Como eu já falei em aulas anteriores. Terminou o vídeo? Qualquer dúvida, assista de novo. Continua com a dúvida? Me pergunte no WhatsApp, no grupo, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês, beleza? Se precisar melhorar alguma coisa, na próxima videoaula a gente vai estar melhorando para o ensino chegar até vocês, beleza? Vamos lá? Nós vamos agora calcular a discriminante dessas equações. O que seria isso? Nós temos aqui, ó, vocês podem observar que nós temos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O que seria isso? Seriam os valores de x. Mas como que eu resolveria isso, Júnior? Vocês não estão vendo aqui na equação do segundo grau que nós temos x ao quadrado mais 6x mais 6 que é igual a 0? E nós temos aqui a letra x que está elevada ao quadrado e temos outra letra x, pois não é? Então o que nós vamos fazer? Nós só vamos apenas substituir no lugar do x e colocar esse númerozinho aqui, ó. Então no lugar do x eu coloco quem? Menos 2. E vou achar um número, vou achar uma resposta. Essa resposta vai ser o meu o quê? Y, que depois nós vamos colocar o quê? No plano cartesiano, beleza? No nosso gráfico. Então vamos começar. Então o nosso primeiro é menos 2. Então seria o quê? Menos 2 elevado ao quadrado mais 6 vezes menos 2, sempre entre parênteses, mais 6 que é igual a 0. Menos 2 elevado ao quadrado seria 4. Mais vezes menos menos, 6 vezes 2, 12. Mais 6 que é igual a 0. 4 menos 12 fica menos 8, certo? Menos 8 mais 6 fica menos 2. Ou seja, para quando for o x menos 2, y vai valer quanto? Y vai valer menos 2 também. Então vai ficar o quê? Menos 2, menos 2. Pronto. Já achei o meu x e o meu y. Vou para o próximo, que é quem? Menos 1. Então seria o quê? Menos 1 elevado ao quadrado mais 6 vezes menos 1. Estão vendo, gente? Aonde que tiver o x, eu vou substituir pelo número que está ali. Menos 1 mais 6, que é igual a 0. Menos 1 ao quadrado é 1, porque menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 6 vezes 1, 6. Mais 6, que é igual a 0. 1 menos 6 fica quanto? Menos 5. Menos 5 mais 6, a resposta vai ficar o quê? 1. Ou seja, para quando o x for menos 1, y vai ser quanto? Y vai ser 1. O próximo, 0. Então ficaria o quê? 0 ao quadrado mais 6 vezes 0 mais 6 que é igual a 0. Ou seja, 0 ao quadrado, todo número elevado ao quadrado, né? É ele vezes ele mesmo. 0 vezes 0, 0, né? Então fica 0 mais 6 vezes 0, 0, mais 6. Então a resposta fica o quê? 6. Então para quando o x for 0, y vai ser quanto? 6. Agora só fica faltando o quê? 1 e 2. Vamos lá? Então ficaria o quê? 1 ao quadrado mais 6 vezes 1 mais 6. 1 ao quadrado, 1. 6 vezes 1, 6. Mais 6. 1 mais 6, 7. 7 mais 6, 13. Então, para quando o x for 1, y vai ser quanto? 13. Substituindo pelo 2. Ficaria o quê? 2 ao quadrado mais 6 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado, 4, que é 2 vezes 2. Mais 6 vezes 2, 12. Mais 6. 4 mais 6, 10. 10 mais 12, 22. Então, para quando o x for 2, y vai valer quanto? 22. Aí vocês perguntam, esse espaço aqui, Júnior? Esse espaço seria o quê? Para a gente já colocar a equação, vamos supor que a equação está aqui, ó. X ao quadrado mais 6x mais 6, que é igual a 0. Seria o quê? Para substituir, né?
Ou melhor, a equação ficaria aqui dentro, ó. Deixa eu apagar aqui. A equação ficaria aqui dentro, ó. X ao quadrado mais 6x mais 6, que é igual a 0. E aqui a gente ia substituindo, ó. Menos 2 ao quadrado mais 6 vezes menos 2 mais 6, que é igual a 0. Só que o espaço é muito curto, eu não gosto de fazer aqui dentro. Eu gosto de fazer separado e já colocar a resposta aqui, certo? Vocês podem estar fazendo dessa forma também. Faz separado aqui no cantinho, igual eu fiz, e já vem colocando a resposta aqui, beleza? Porque aqui fica muito grande, para você fazer de cabeça, fica ruim. Tranquilo? Então, nós achamos o quê? Achamos esses valores aqui, ó. Menos 2x e menos 2y, menos 1x e 1y, 0x, 6y, e 1x, 13y, e 2x, 22y. Agora, nós vamos colocar esses dados em um plano cartesiano, um gráfico, que a gente vai fazer agora, beleza? Ó, pessoal, aqui nós temos um gráfico. O gráfico, e nós vamos colocar os valores que nós achamos lá nas equações. Esse gráfico, como que seria? Nós temos a linha y, certo? A linha y, que é essa que está em pé, e essa linha que está deitada é a linha x, correto? Ou seja, nós temos aqui, ó, na intersecção entre essas duas linhas, nesse ponto aqui, ó, que une as duas linhas, nós temos esse ponto 0. Para a gente entender melhor, seria o como? O 0 para a direita são os números positivos da linha x e o 0 para a esquerda são os números negativos da linha x. Então, tudo que se diz linha x está aqui nessa linha deitada, ou seja, do ponto 0 para a direita positivo, do ponto 0 para a esquerda negativo. Já a que está em pé é a linha y, que seria o quê? Do 0 para cima são os positivos de y e o 0 para baixo são os negativos de y, certo? Então, como seria? Eu peguei lá e escolhi os números 0, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para trocar para o local de x. Então, substituímos o x por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E achamos várias incógnitas para y, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos ligar um ponto ao outro. Ou seja, quando eu substituir o x pelo menos 2, nós vamos achar agora o valor que é de y, correto? Ou seja, de um ponto até o outro no y, do ponto x ao y. Então, quando o x foi menos 2, ou seja, a linha x é essa, menos 2, y valeu também menos 2, ou seja, eu vou pontilhar até o ponto menos 2. Dessa forma, ó, eu pontilho até embaixo e depois eu venho e curvo até o menos 2, formando uma espécie de um L, um retângulo, tá vendo? E aí eu coloco um pontinho na intersecção. Quando encontra essas duas linhas, a linha que vem do menos 2 e a linha que desce do menos 2. Aí essa intersecção tem um pontinho que nós colocamos esse pontinho aqui nesse mesmo local, tá vendo? Pronto, parei. Vou para o próximo, que é quem? Para quando x for menos 1, certo? Y vai ser 1, ou seja, ó, pontilho até aqui e depois eu dobro até aqui e faço um pontinho aqui, ó, tá vendo? Já achei 2 pontos. O outro ponto é de 0 a 6. Muito cuidado nessa parte. Quando falo 0, você tem que ver o 0 é x ou é y. Se for x, então vai do ponto 0 até o ponto y, que é 6. Então o pontinho, ao invés de fazer pontilhados, não tem como fazer o pontilhado em cima de uma linha, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no ponto 6 e só faço um pontinho, tá vendo? Aonde que tiver 6 centímetros eu vou lá e coloco um pontinho, certo? Depois eu vou explicar essa forma também de fazer esse gráfico. Se eu faço de 1 centímetro e 1 centímetro, depois eu vou explicar isso para vocês. Vamos colocar essa parte de pontos mesmo. Depois, substituímos o x pelo 1. Então, o que eu fiz? No local do x eu coloquei o 1 e achei o 13. Então, o que acontece? O 1 é do x, porque foi o que eu coloquei no lugar do x foi o 1, e achei o 13. Então, eu vou pontilhar até chegar no 13. Quando chegar no 13, eu pontilho também e nessa intersecção coloco o quê? Um pontinho. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4 pontinhos.
E temos o outro, que nós colocamos de quê? De 2 até 22. Ou seja, para quando x for 2, eu substituí e achei como resposta quem? 22. Então, eu vou pontilhar também, ó. Pontilhem até chegar na reta do 22. Quando chegar, eu vou pontilhar também para a direita, até ter essa intersecção que eu vou colocar o ponto. Pronto, fiz meu gráfico. Terminei meu gráfico daquela equação. Vou colocar algumas coisas aqui e pontuar para vocês. O que? Na hora de fazer o gráfico, a mesma distância que eu pegar do 0 até o 1 é a mesma distância que tem que ser do 1 até o 2. Do 0 até o menos 1 é a mesma distância que tem que ficar até do menos 2. A mesma distância que eu usar de 1 aqui, eu tenho que usar de todos. Aí vocês perguntam, tem que ser de centímetro em centímetro? Talvez uma equação, um gráfico desse que vai até 22, ficaria muito grande, vocês vão usar muitas folhas. Então o que acontece? Eu dou uma dica para vocês. Como tem que ser sempre a mesma, não quer dizer que seja 1 centímetro. Você pode usar meio centímetro para cada. Se você usar meio centímetro, você pode ver que desse ponto até aqui, eu vou estar usando no máximo 11 centímetros, que vai ficar metade, né? Então a dica que eu dou é essa, usa de meio em meio centímetro e coloca um traço. De meio em meio centímetro, traço, que aqui seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí vai até o último que você tiver lá. Faça o gráfico só depois que você fizer o cálculo, que aí você vai saber qual é o máximo de número e você não vai usar o caderno, folha, sem necessidade. Às vezes você faz lá até o 30 e você só vai usar até o 8. Não tinha necessidade de fazer aquele gráfico desse tamanho, correto? Então, muito cuidado com isso. Como eu falei com vocês, vou fazer uma próxima aula, certo? Uma próxima aula só de gráficos, só colocando, ensinando a fazer esses gráficos. Talvez eu faça até lá em casa mesmo, não precisa nem nessa videoaula aqui, faço lá em casa e mando para vocês, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem estar falando comigo no privado, que eu vou estar tirando essas dúvidas. Outra coisa, gente, calcular esse discriminante não é achar o valor de delta, é só substituir. Algumas pessoas me mandaram alguns exercícios lá respondidos, já calculando a equação, não é. Quando for para calcular a equação de segundo grau, eu vou falar, calcule essa equação de segundo grau, acha as raízes, aí é diferente. Aqui, para calcular esse discriminante, você vai fazer o quê? Só substituir esses valores no lugar do x na equação e achar o valor de y, certinho? Espero que vocês tenham entendido e, se não, vou estar disponível para vocês, beleza? Fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês.